Na frente de um espelho, um garoto chamado Tomoshibi Arajin estava ensaiando o que parecia ser sua apresentação, até que sua mãe o chamava. Então a cena cortava para um templo. Lá, dois delinquentes acabavam de acordar. Aparentemente estavam de ressaca. Até que uma caixa começava a balançar. Então um deles dizia: "Isso é aquela lenda da pessoa Honky que selaram?" Então a caixa se abria e eles corriam dali com medo. Uma pessoa Honky é quem encontra um coração inabalável. Na era dos samurais, houve quem abandonava a espada, tirava o capacete e unicamente com seu corpo se adornava com nada além do Honky. Então Arajin ia até a escola. O professor dizia que os alunos dali eram briguentos. Porém, Arajin não se interessava em nada disso. A única coisa que ele queria era saber se tinha gatinhas ali. Porém, na sala dele só tinha delinquentes. Arajin se apresentava, quando de repente ele viu uma garota muito bonita lá no fundo. E o pilantra já ficava todo alegre. Ele ia e se sentava. Então ela se apresentava. Seu nome era Gen Mahoru. Arajin, como um belo gado, ficava completamente caidinho por ela. Como já dizia Super Xandão, patérica. Na hora da saída, Mahoru ia até Arajin e perguntava por onde ele ia embora. E dizia que se eles fossem na mesma direção, eles podiam ir juntos. Ela dizia que estaria esperando por ele na saída. Arajin ficava extremamente contente e ia até ela. Porém, dois delinquentes apareciam e começavam a intimidá-lo. Arajin dava um jeito de despistar eles e corria. Porém, ele esbarrava com um cara no corredor. Arajin ficava extremamente assustado. Então aquele gigante perguntava se ele era o Arachan. Porém, Arajin não o reconhecia. Então ele se apresentava. Seu nome era Azamine Matakara. Então Arajin se lembrava, eles eram amigos de infância. Matakara então chamava para sair. Porém, Arajin dizia que estava ocupado e saía correndo dali. Arajin não conseguia encontrar Mahoru, então ele voltava para casa decepcionado. Sua mãe estava atendendo aqueles delinquentes do começo do episódio. Ela ia assistir a novela da tarde e deixava ele lá cuidando do restaurante. Um tempo depois, na cama, Arajin lembrava de seu passado com Matakara. No outro dia, na escola, Arajin não via Mahoru. Um tempo depois do intervalo, quando ele ia comer, Mahoru aparecia ali. Eles ficavam conversando enquanto comiam. E Mahoru perguntava se Arajin não queria ser seu amigo. Ele obviamente aceitava. Lá de baixo, Matakara chamava por ele, porém Arajin simplesmente o ignorava. O cara abandona os manos pra ficar gadando mulher. Vixe, gado demais. Os delinquentes encontravam Arajin numa loja e o levava para um fliperama. Aparentemente, eles estavam tentando se aproximar de Arajin. Até que eles viam os alunos com uniforme branco se aproximando e eles iam embora. Aqueles alunos eram rivais da escola deles e pegavam a roupa do Arajin e ele saía correndo de lá de cueca. Então os dois delinquentes ficavam de longe rindo da cara de Arajin. Então de repente nos era mostrado o sacana do professor na frente de um você sabe o que. Ele via os garotos correndo e entrava. Arajin continuava fugindo e entrava no templo que aqueles dois delinquentes estavam no começo do episódio. Ele encontrava uma arma no chão e ameaçava eles. Porém, os delinquentes nem ligavam para aquela arma de brinquedo. Arajin então atirava, a bala ia pingando e acertava a cabeça dele mesmo. O cara conseguiu a proeza de dar um capa em si mesmo, brabo demais. Os delinquentes fugiam e Arajin desmaiava. Quando ele acordava, ele tirava a bala de sua cabeça. Então começava a sair uma névoa ali. De repente, aparecia uma espécie de gênio da lâmpada. Ele se apresentava, se chamando de Majin. Ele dizia que Honky também dava para ler como Majin. Então Majin dizia para Arajin fazer um desejo. Ele podia pedir absolutamente qualquer coisa, riqueza, dinheiro ou poder. Porém ele pedia algo mais valioso que isso. Ele pedia para perder o cabaço, o menininho miserável. Majin então dizia que estava tudo bem, mas ele dizia que Arajin teria que se fudir com ele. Arajin saía pela rua resmungando, e todo mundo pensava que ele estava doido, afinal de contas, só ele podia enxergar o Majin. Na casa dele, ele começava a esculpir o nome de Mahoru para dar de presente. No outro dia, ele estava se arrumando para se encontrar com ela. Ele ficava esperando por ela enquanto conversava com Majin, até que ela finalmente chegava e perguntava com quem ele estava falando, mas ele apenas dizia que estava falando sozinho. Eles ficavam tomando sorvete.
Mahoro dizia estar muito feliz pelo Arajin ter se mudado para a mesma escola que ela. Então o gênio mandava ele partir para cima logo. Quando o Arajin ia se declarar, ele simplesmente ficava com dor de barriga. O cara quase cagou nas calças. Ele ia até o banheiro e quando voltava pedia desculpas. Porém a Mahoro dizia que estava tudo bem. Ele ia e dava a pedra do amor eterno para ela. E ela simplesmente faz essa cara aqui, ó. Amigos, eu e vocês sabemos onde isso vai terminar. Então quando Arajin finalmente ia se declarar, aparecia um monte de delinquente andando no que parecia ser uns karts customizados. Ô louco, esse anime vai ficando cada vez mais louco. Um camarada montando na porra de um camelo aparecia ali, e Arajin perguntava quem era ele. Ele dizia que era o líder da Sigma Squad, Jin Marito. Arajin pegava Mahoro pelo braço e chamava ela para ir embora. Ela grudava nele e perguntava se o Arajin lutaria por ela. Então o Marito ficava extremamente irritado e dizia: "Muita coragem a sua, saí botando as mãos na minha irmãzinha." Arajin nesse momento quase cagou nas calças de novo. Em cima de um prédio, Matakara e um delinquente estavam observando de longe o que estava acontecendo ali com Arajin. Matakara via Arajin com problemas e descia para ir ajudá-lo. Enquanto isso, Arajin tomava um cacete. Rapaz, normalmente eu torceria pelo protagonista, mas ninguém manda ele ser gado e sair por aí querendo pegar a irmã dos outros, então ele que se lasque. Enquanto Arajin tomava o maior cacete de sua vida, Mahoro ficava feliz pelo seu irmão ter ficado doido por causa dela. De longe, o Majin observava. Ele ficava desapontado com o Arajin e ia embora, até que o Arajin perguntava se ele achava mesmo que ele ia morrer ali. Então o Majin ficava completamente empolgado e perguntava qual era o verdadeiro desejo dele. E ele dizia a mesma coisa, né? Que era perder o cabaço. O cara não desiste mesmo, hein? O Majin então entrava no corpo do Arajin e simplesmente dava um socão no Marito. Bom, e esse foi o final do primeiro episódio. Se você gostou de Butigiri e quer que eu continue trazendo aqui pro canal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar bastante. E se quiser também pode deixar um comentário que eu vou estar respondendo todo mundo. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui!